Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês em relação à nossa memória, Alguns fatos que ocorreram, algumas situações que aconteceram ao longo da nossa caminhada com a mediunidade dentro da Umbanda, que doravante a gente, em pequenos vídeos, vai ir registrando, para que isto fique gravado na nossa memória e nos anos vindouros nós tenhamos acesso a essas informações. Esta guia que está sob este altar, vou mostrar aqui para os irmãos. Esta guia me foi dada, me foi presenteada, eu recebi das mãos de Mãe Zilmeia, ou Dona Zilmeia, filha carnal e na época dirigente da Tenda Piedade, no Rio de Janeiro. Recebi das mãos de Mãe Zilmeia, na oportunidade que eu tive de visitá-la no apartamento dela na praia de Caraí, em Niterói. Nesta oportunidade, eu comentei com Mãe Zilmeia alguns fatos, trocamos algumas informações em relação à Umbanda, e eu queria conhecer um pouco da história do Zélio Fernandino de Moraes, através das palavras dela, e que ela me autorizasse a publicar isso, e realmente isso foi publicado, num determinado livro, na época que nós estávamos escrevendo. Esta guia é a guia de Pai Antônio para os médiuns aceitos, ou médiuns que começassem a fazer parte da corrente da Tenda Piedade. Mãe Zilmeia, nós estávamos conversando, eu na frente dela, ela parou, me olhou, pediu para eu botar as mãos no joelho dela e tirou a guia, essa que ela estava usando, e colocou a guia em mim e disse-me: meu filho, esta é a guia de Pai Antônio dos médiuns da Tenda Piedade. Sempre que o médium é aceito, que ele entra na corrente, ele ganha essa guia, num ritual específico. Eu fiquei lisonjeado, no sentido de, até emocionado, no sentido de, no momento que ela tirou a guia dela e me colocou, ela fez com a cabeça se poderia colocar, se eu assenti, se poderia, que eu receberia a guia. No momento que ela colocou a guia em mim, eu me senti, entendi que a partir daquele momento era um filho aceito, um médium aceito da corrente da Tenda Piedade, da corrente montada, fundada pelo Caboclo da Sete Encruzilhada, pela mediunidade Zélio de Moraes. Essa guia fica no nosso Congá, ela fica posta numa imagem de Oxalá, e toda vez que eu tenho necessidade eu uso essa guia. Ela está lá, uma guia de proteção, é uma guia muito simbólica para mim, me lembra dos compromissos que nós temos com a Umbanda. Em relação a Zélio Fernandino de Moraes, eu sempre me prendeu a atenção, me chamou a minha atenção o fato de Zélio de Moraes, em tenra idade, 17, 18 anos, ter manifestado o Caboclo da Sete Encruzilhada e tudo que aconteceu depois, com toda aquela pujança mediúnica do Zélio Fernandino de Moraes. Que se tenha registro, a primeira manifestação foi num centro espírita, Federação Espírita do Rio de Janeiro, numa sessão de mesa, onde Zé Fernandino de Moraes tinha ido para receber um atendimento, e ali ele recebeu, ele incorporou
entidade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que estava faltando uma flor naquela mesa e saiu, foi até o quintal, trouxe uma flor e colocou sobre a mesa. E houve uma comoção, houve uma certa insatisfação em relação a isso aí com o doutrinador, né, que questionou a entidade e disse que estava havendo resquícios, né, de um sacerdote católico, né, e a entidade confirmou que era uma encarnação de Frei Malagrida, que assim tinha sido. E entre outras coisas que foi dito, ele disse que no dia seguinte estaria fazendo um rito, que todas aquelas entidades que não poderiam se manifestar ali naquele local teriam liberdade de se manifestar nesse novo culto nascente. Que entidades seriam essas? Descendentes de africanos, né, negros, pretos e descendentes de índios, caboclos, né, que eram cerceados nas mesas mediúnicas, né, espíritas. Então, esta entidade para nós, Hélio de Moraes, uma entidade que veio com a missão de estabelecer as diretrizes de uma nova religião que vinha sendo planejada no plano espiritual, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas se tornou, até os dias de hoje, para nós o mito de fundação da Umbanda, né? Porque ele foi a partir dele que houve um impulso, tomou força a nossa religião. Isso não há o que se questionar, embora a gente saiba que já haviam na época outras manifestações, inclusive que se tenha registro, até inclusive com o nome de Umbanda, mas não temos assim elementos para dizer que, se não houvesse a manifestação do Zé, que a Umbanda seria a mesma de hoje. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que houve um impulso, né, através da mediunidade do Zé de Moraes, com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, com o advento de Pai Antônio, e a partir dali, em diversos locais desse Brasil afora, sem se conhecerem, vários médios, vários sentidos começaram a manifestar caboclos ou pretos velhos. Nós temos vários relatos de manifestações espontâneas de fundadores de centro de Umbanda. Conhecemos vários. Estava na cozinha, estava na garagem, estava no fundo da casa, o caboclo incorporou, fez uma cura de um familiar, disse que no outro dia voltaria, e a partir dali começou a se estabelecer uma religião. Muitos fundadores de centros de Umbanda começaram assim. A manifestação da mediunidade, assim, de forma cristalina, ostensiva, né? Então seria, sem sombra de dúvida, na nossa opinião, a leitura que nós fazemos, não quer dizer que a gente seja dono da verdade, nem queremos impor nenhuma verdade a quem quer que seja. É uma interpretação nossa, né? Dentro dos nossos estudos, das nossas leituras, que houve um planejamento no plano espiritual e a sequência, a sincronicidade no tempo dessas manifestações que acabaram estruturando a Umbanda enquanto religião por esse Brasil afora. Digamos que seriam os adventos principais a nível espiritual, né, que colaboraram para estruturar a nossa religião. Nós temos um compromisso de honrar essa guia e as normas de culto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos deixou, né? Principalmente de praticarmos uma Umbanda com Jesus, com o Evangelho de Jesus, com seus ensinamentos, junto com as demais vertentes, né, que nos influenciam, notadamente no nosso agrupamento, uma influência africana, Nagô, né, e indígena orientalista, né, silvícola orientalista. Praticamente não temos, muito pouco elemento de sincretismo com o catolicismo, não temos nenhuma associação nos nossos ritos, nas nossas liturgias, né, e estudamos também Kardec. Allan Kardec,
o Pentateuco espírita para nós, são livros de estudo para nós, nosso corpo mediúnico, para a nossa assistência. O Caboclo das Sete Encruzilhadas elencou uma série de normas, e nós hoje, em relação aos atabaques, a curimba, na época o Caboclo proibiu, né? Disse que não haveria. Há que se entender o contexto da época, né? De perseguição, a religião era proibida, não se podia registrar nas juntas comerciais, os cartórios não aceitavam o registro de centros de umbanda ou centros de religião que não fossem o catolicismo, e era tolerado centros espíritas, né? Então, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, centro espírita São João Batista, né? Isso era tolerado na época, né? Então, dentro daquele contexto de perseguição, que a polícia vinha literalmente, fechava os centros abaixo de cacetete, não era prudente, né? Uma religião que estava começando com toda aquela ostensividade mediúnica, né? Com curas, fenômenos que houveram. Vocês imaginem ainda com a sonoridade que é inerente à Umbanda. Hoje nós praticamos uma Umbanda com atabaques, com cantos, né, pontos cantados, com danças rituais, com todo aquele ritmo, com toda aquela sonoridade que é peculiar à nossa raiz africana e indígena. Entendemos que não estamos descumprindo as normas do caboclo, os tempos são outros, né? Isso são meramente elementos de rito. Quanto aos fundamentos que o caboclo deixou, né, nós seguimos esses fundamentos, né, e só temos a agradecer tudo que Zé Fernandinho de Moraes, através da sua mediunidade, contribuiu e nos deixou para a Umbanda. Na nossa opinião, foi preponderante, foi significativo a influência do Zélio, né, através da sua mediunidade, para a estruturação da nossa religião como ela é hoje. Entendemos que se não fosse o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, com Zélio de Moraes, nós não teríamos a Umbanda como ela é hoje. Poderíamos ter um outro culto, poderíamos ter um outro tipo de rito, como outros já houveram, né, em tempos idos, e que acabaram, ou são muito restritos hoje, ou não tem uma expressão com a abrangência que a Umbanda tem. A própria Cabula, Almas Angola, que aqui na nossa co-irmã aqui em Santa Catarina ainda pratica, e entre outros ritos que acabaram com o tempo sendo umbandizados ou convergindo para a Umbanda. Não colocamos nenhum senso de superioridade em relação à Umbanda ou a outro, qualquer rito, mas a gente sabe que a Umbanda vai do Oiapoque ao Chuí. Ela não é simplesmente um rito regionalizado numa pequena região, num pequeno estado, né? Ela tem uma abrangência nacional. E se não fosse o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, nosso entendimento, isso não estaria acontecendo nos dias de hoje. Saudemos Pai Antônio, saudemos a guia da Tenda Piedade, que possamos ser um filho desgarrado desse axé e seguir fazendo a caridade com Jesus dentro dos fundamentos de culto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos deixou. Muita axé, um saravá fraternal. Até a próxima oportunidade com o próximo vídeo. Que assim seja, nosso muito obrigado.